Graças ao verdadeiro, bondoso e vivo Deus. Daniel, capítulo 1. No terceiro ano do governo de Joaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, que quer dizer Nabu, protege meu filho, isto é, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então Adonai, o Eterno, entregou a Joaquim, rei de Judá, e toda a cidade cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram saqueados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras de Sinar, isto é, na região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Veja, isso o homem escolhendo aquilo que ele já quer esteja pronto, né? Mas Deus é quem faz as pessoas por dentro e as transforma interiormente. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passaram por um período de treinamento que levaria 3 anos e depois disso estariam hábeis para servir ao rei. Entre esses jovens estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significava Daniel, Deus é meu juiz, Ananias, Yahvé é misericordioso, Misael, ninguém se compara a Deus, e Azarias, Yahvé é o meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel proteja a sua vida. A Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou Mesacre, quem é como Deus Lua. Quem é como Deus Lua? Pergunta, né, o nome. E Azarias deu o nome de Abdenego, servo do Deus Mercúrio. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa do rei, e solicitou aos chefes dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Daniel decide ser humilde, não é o comer ou deixar de comer, mas ele decide não se sentir elevado, sabe? Ele tem medo, né? Então ele teme. Esse temor é o princípio da sabedoria que estava com ele. Ou seja, ele não queria se exaltar para não ser humilhado. Antes ele preferia ser humilde para ser exaltado. Então ele não quis que o poder subisse à mente dele. Ele não queria subir, mas foi uma atitude que Deus colocou no coração dele. Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo: tenham medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei, e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Assim ele atendeu ao pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. Passando 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era a melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida do rei, da comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida e o vinho do rei e lhes havia sido designados, e em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou-lhes a servir vegetais.
No caso desses 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel ainda recebeu algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Isso fica claro que, olha, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência. A sabedoria que vem do alto não vem de estudos de culturas dos homens, do que o homem, como ele vê a Bíblia, como ele interpreta, como uma religião X ou Y, B, não. Mas a verdadeira sabedoria, os homens de Deus, aprove a Deus lhes conceder sabedoria. Assim foi com a vida daqueles jovens, com a vida de Daniel. Daniel teve especial sabedoria, ainda, né? Especial. Pôde então interpretar sonhos. A verdadeira sabedoria vem do alto. A verdadeira sabedoria é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Espírito Santo. É quando a pessoa abre a boca, ela já ministra, mas não sendo ela apenas a pessoa oradora, né, externo, mas o Senhor, a verdadeira sabedoria se revelando ao homem, porque a sabedoria de Deus é viva, é a palavra de Deus, é um filho de Deus. Sabedoria não se consegue em escola de acordo com o que o homem pensa, mas também está no mundo e com as pessoas, em escola, em estádios e tudo mais. Então é Deus que ministra o coração das pessoas, entende? Mas para ter essa sabedoria, não depende do homem, não depende de quem quer, não depende de quem corre. Pois disse ali, aprove a Deus fazer aquilo. Mas veja, ele decidiu não se contaminar, né? Daniel decidiu não se contaminar. Deus fez assim, Deus fez ele se sentir assim. Tudo é criação. Deus faz o começo e o fim. Ele definiu como seriam os salvos. Daniel, ele colocou naquele coração dele a vontade de honrar a Deus. Entende? Então o coração dele estava voltado ao Senhor. E o Senhor quis manifestar em Daniel a sabedoria divina, o Santo de Israel. É uma vontade do Criador. Não depende de quem quer. Depende de Deus assim fazer. É o Senhor. E ele manifesta a palavra dele, o Filho dele, e ama aqueles a qual ele designou para a salvação. Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Veja, o rei está no alto, né? Vamos lá, vamos falar de governantes, então. Nesses governantes, nesses cargos, tem sim pessoas ali de Deus, tem sim pessoas infiltradas ali que são do Deus vivo, que Deus coloca ali com especial sabedoria. Tem vários cargos em empresas, em cargos, em todo lugar Deus está dominando com a sua palavra e o Espírito do Senhor reinando sobre pessoas. E o futuro da humanidade não está na mão da humanidade, é o Senhor. Mas então não é para admirar e adorar ao homem, mas então é visto a maravilhosa sabedoria, a inteligência que tem o Deus vivo, né? O Filho dele. E Deus é amor. A palavra de Deus é o verdadeiro ensino, a verdadeira sabedoria. Então é manifesto isso através de pessoas. Por isso governos continuam de pé, empresas ainda são estabelecidas, pessoas, entende? Famílias são ajudadas, porque Deus domina, Deus mantém de pé, Deus fortifica, Deus usa os servos dele e mantém as coisas funcionando. O mundo externo que você conhece só está assim porque Deus mantém, só há ordem porque Deus estabelece. Então na polícia, em vários lugares, em hospitais, ainda há amor, ainda há esperança, sim, porque Deus age através dos seus servos. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos, adivinhos que haviam em todo o seu reino, e isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber, ao discernimento, e sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. Então veja, se disserem, olha, está um caos, o mundo está isso, tá tudo... Calma, ei, Deus colocou pessoas em vários lugares, na polícia, nos institutos, no aprender.
Deus está cuidando e está dominando, e sem contar que tudo é dele, todas as almas, povos, pessoas, línguas, ele controla o mundo do céu, o mundo está firmado pelo poder de Deus, e assim ele conduz os santos, os salvos à salvação, mostra o caminho da paz, essas pessoas dão testemunho da palavra de Deus, que Jesus é verdadeiro, que o amor é real, testemunho por verdadeiro, porque Deus os escolheu, os elegeu, e elas vivem em Cristo, e Deus manifesta então as suas qualidades. Um Deus que a carne não consegue ver a plenitude dele, porque ele é imenso, infinito, mas um Deus que dá testemunho sim de Jesus, o seu Filho, e o Filho dando testemunho do Pai. Deus agindo sobre tudo e sobre todos, sendo poderoso, guardador de vidas, salvador de pessoas. Ele age em vários lugares. Ele age, como foi dito em Polícia, né? Ele quem cuida, ele quem salva a vida nos hospitais, ele quem é verdadeiro, que ensina a verdadeira sabedoria, ele que coloca inteligência e capacidade de compreender nas faculdades e nas escolas. É Deus que mantém a sociedade ainda em pé, né? Porque ele é bom, ele é maravilhoso. Até a consumação para todo sempre, Deus é louvado. Graças ao nome dele. Amém.